Então, gente, hoje o motivo dessa live aqui, boa noite, Ramon, Anne. Então, vou contextualizar aí vocês, porque eu sei que tem gente que chega, né, porque vê a loginho do Carreira Literária aí piscando, vendo que tá começando a live e não sabe exatamente do que se trata. Então, o motivo desse encontro hoje é a gente discutir, tirar as dúvidas de vocês de vez e deixar essa live registrada aqui sobre proteção dos direitos autorais. Então, se tem uma pergunta que eu recebo todo santo dia, não tem um dia que pelo menos uma pessoa não me faça essa pergunta, como que eu faço para proteger meus direitos autorais? Como que eu faço para me proteger de plágio? Eu publico no Notepad, mas eu tenho medo de mandar para editora e de roubar o meu livro, eu tenho medo de publicar no Notepad e, enfim, roubarem meu texto. E eu tenho que até fazer minha meia-culpa aqui, porque até certo tempo atrás, eu falava, não, gente, relaxa com isso, assim, né? Eu trabalho com a editora há 11 anos e eu nunca ouvi caso de uma editora roubar a obra de um autor. Isso realmente é a coisa mais rara do mundo de acontecer. Porém, com a disseminação das plataformas de autopublicação, né, o Wattpad, Amazon KDP, eu tenho visto muita história de gente que vem, copiaram minha história descaradamente, copiaram e colaram, ou usaram uma estrutura muito parecida. Então, me parece que essa questão, ela se torna mais premente agora e coloca alguns elementos novos aí na história, né? Que é o digital, enfim, a rapidez com que os textos circulam, a exposição, inclusive gratuita, dos textos em plataformas como o Wattpad concorrente, etc. Então, vamos aqui tirar de uma vez por todas. A gente então vai falar sobre onde fazer o seu registro de direitos autorais, qual a instituição, melhor site para você fazer esse registro, qual a diferença entre direitos autorais, entre registro de autoria e ISBN. E vou ler várias das perguntas que vocês colocaram aqui, mandaram para mim nas caixinhas, tá? Então não pensem que eu esqueci sobre diversas questões, né? Desde se tem um site gratuito para fazer isso, ou é só pago, até questões do tipo, será que eu posso citar um personagem na minha obra ou preciso da autorização do autor para isso? Então, para responder essas questões com propriedade, porque é um tema muito vasto e nossa própria convidada aqui, a Fernanda, vai mostrar que a gente ainda tem uma série de deficiências, uma legislação antiga, mas uma pessoa especializada no assunto para poder responder as dúvidas de vocês, ok? Então, vou chamar aqui a Fernanda Reis. Ela é advogada e está se especializando no mercado digital, consultora jurídica, está se especializando no mercado digital. Então, Fê, chega aí pra gente tirar as dúvidas dessa galera aí de vez, tá? Então, ela deve em breve pedir aqui a autorização. Vamos esperar, deve estar com um delayzinho. Vai, Clarice, vamos deixar gravada assim. Mas fique aqui com a gente, hein? Olá, literatura gospel, André Muniz. Aqui, Fê. Pronto. Olá! Oi, tudo E bom? aí, querida? Tudo bem? Quanto Boa tempo? noite, Boa bastante, né? noite. Deixa eu Tudo certinho com enquadrar você? aqui. Vou Tudo também, bem, né? graças a Deus. Que bom. Tava... Friozinho já, né? Aqui não. Aqui, Aí não, né? aqui o capital, minha filha, não tem friozinho, é uma vez por ano e aí lá. Deixa eu tentar botar um filtrozinho aqui, deixa eu ver se rola. Já rolou já. Ah, mas esses cílios aqui eu queria tirar, será que dá? Relaxa, tá ótimo assim. É Vambora. isso, né? Não, peraí. Ih, pronto, ó. Esse aí tá show, tá show. Tá bom, tá bom. Então, Fê, seja bem-vinda aí ao Obrigada. nosso canal. Obrigada por aceitar aí o convite para ajudar a galera a esclarecer essas dúvidas. Então, assim, sempre digo, cara, não tem pergunta que surja mais do que essa. Uhum, Normal, né? Natural, o autor tem sempre essa preocupação, né? Porque a obra é sim. plagiada, roubada, enfim.
E Sim. a gente tem casos aí que mostram que isso acontece mesmo. Então, vamos lá. Acho que primeiro de tudo, né? Acho que a pergunta mais frequente de todas como que eu faço para proteger os meus direitos autorais? O que que a justiça reconhece, né? Com proteção de direitos Pergunta de um autorais. milhão de dólares, né? Exatamente, isso aí. Tá, primeiro, você consegue me ouvir bem? Tô ouvindo, Tá, pessoal. tá, Vocês estão beleza. ouvindo? Eles estão aqui também, tudo Tá, certo. qualquer coisa você me interrompe, você me diz, tá? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, desde já, tô super feliz de estar aqui. Espero conseguir tirar algumas pulgas atrás das orelhas aí da nossa audiência. Bom, como você bem disse, todas essas questões realmente se intensificaram bastante, enfim, nos últimos anos, mas acho que especialmente agora, né, não dá nem falar pós-pandemia, né, que não tem um pós ainda, mas durante a pandemia. Durante, né? Até por isso, né, que eu estou entrando bastante, de fato, nesse mercado digital. Bom, os direitos autorais, vou fazer uma introdução rápida aqui, só para dizer que eles são garantidos pela nossa Constituição, no artigo 5º, inclusive, que é um dos artigos mais importantes, mesmo para quem é leigo, né, acho que já ouviu falar, que fala dos direitos e garantias fundamentais, é uma das cláusulas pétreas. Significa que não podem ser modificados nem retirados da nossa Constituição, só se vier uma outra Constituição. Então, assim, esse é o peso dos direitos autorais, né? Já Olha para... aí, gente. Uma informação que eu percebo que eles não têm já de antemão. Então já é uma garantia. A Sim. princípio, ninguém pode roubar os seus direitos. Não, não. Isso já em 88, né? Já, que é a data da nossa última Constituição. Então, o artigo 5º prevê, lá no inciso 27, se eu não me engano, de uma forma um pouco genérica, né? Que são garantidos os direitos dos autores de obras literárias, enfim, artísticas e tudo mais. E aí, a gente tem a Lei 9.610, que é de 98, que veio normatizar mesmo, né? Como é feita essa proteção. Mas, por ser da década de 90, ela também não acompanhou a nossa era digital. Era digital. É super defasada. Então, assim, hoje em dia, qual é o panorama, né? Ela serve como base para muita coisa, mas ela tem que ter um exercício hermenêutico sobre ela, né? Interpretativo. Por isso que existem tantos problemas, né? Porque, como você disse também, isso raramente chega ao judiciário, mas quando chega, o advogado de cada uma das partes interpreta de uma forma, o juiz vai interpretar de outra, às vezes ele não é especialista naquele assunto, então acaba decidindo de um jeito. Aí um caso parecido chega a outro juiz, é decidido de outro jeito. Então a gente realmente tem um probleminha aí, né? No E nosso aí sistema. tá. Então vamos tentar mastigar aqui para o pessoal. Então, a princípio, os direitos são inalienáveis, os direitos autorais, causa pétrea. Sim, Porém, por que o pessoal tem tanto medo? Porque existe sempre o risco do plágio. Daí a sim, importância do registro. É sim. isso? Isso, exatamente. Eu quis dar essa introdução justamente para já responder a grande questão, que é a questão do registro, se é necessário ou não. Então a resposta é não, o registro não é necessário para que a obra seja protegida. A partir do momento em que você escreveu aquela obra, você não precisa nem publicar, ela é sua, você é o titular exclusivo e inquestionável daquilo ali. Mas Porém, aí como é que fez? Porém, vamos lá. Esse porém é que me interessa. Essa linha é muito porém, confusa. Vamos lá. sim. Então, porém, o registro é extremamente aconselhável, porque é ele Aham. que garante que você é o autor, sabe? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Se chega ao judiciário uma disputa ali de quem é esse texto, como é que o juiz vai saber? Ele não estava lá com você quando você escreveu, sabe? Então, eu sempre recomendo muito o registro. Que, bom, Que já é posso falar feito sobre o hoje registro. pela CBL, né? Que é a Câmara Brasileira do Livro. Inclusive, eu entrei Sim, lá, né? E eu dei uma olhadinha lá no site, porque eu sempre falo, é lá que é feito, né? Mas eu fiz hoje lá o passo a passo para ver se o cadastro é feito mais ou menos como o do ISBN, que essa é uma outra dúvida, inclusive, pessoal. Registro de ISBN não tem nada a ver com registro de direitos autorais. São não, coisas completamente distintas, né? O são. ISBN é aquele código, aquele númerozinho que todo livro ganha e que tem uma validade internacional para você Isso, reconhecer, associar aquele livro
né, a um título específico, a um autor específico, a um país específico. Então, é um sistema internacional de numeração. E Exatamente. a proteção dos direitos autorais é aquilo que vai assegurar que você é o autor daquele texto. Então, quando você vai lá no site da CBL, pede lá, quero fazer o registro da minha obra. Eles vão te encaminhar, você vai responder, né, todo um questionário com o seu nome, o ano em que você escreveu aquela obra, o título da obra, se trata de um romance, de um livro de contos, etc. Você vai subir a obra lá e vai ser encaminhado para uma página de pagamento. Você pode pagar com cartão, com boleto e custa R$ 69. Eu verifiquei essa informação lá hoje. Então, gente, é muito em conta, né? Sim. E aí esse registro é o suficiente, Fernanda? Se der um rolo, alguém teve o seu romance, parte do seu romance copiado, viu alguém no Wattpad com uma parte claramente, copiou e colou, isso é válido na justiça? Sim, sim, sim. O registro, inclusive, ele pode ser feito por outras plataformas, né, privadas, né, também de forma paga. Eu até vou pedir licença para olhar aqui, porque eu anotei. E isso, assim, uma pesquisa livre minha que eu fiz no Google, porque, né, também, obviamente, não estou ganhando nada aqui para falar sobre nenhum site específico. Mas eu vi que existe um site chamado My Rights, que é gratuito. Parece que eles registram gratuitamente letras de músicas e obras literárias. Agora, né, também não estou colocando meu nome embaixo, é só porque eu fiquei surpresa. Não, é algo novo, assim. E existem outros... Inclusive, essa questão chegaram a perguntar, né? Se tinha algum gratuito. Eu não sei. Gratuito. Não, mas oficial não. O meu conselho é que seja feita pelo site da CBL, por ser um órgão oficial relacionado a livro, ao mercado, um órgão que tem entrada dentro do governo, que tem todo um trânsito no Congresso. Claro. Então, eu acho que, né, e por ser reconhecido, inclusive foi uma determinação do próprio ISBN, né, internacional, de ser a CBL a instituição responsável por emitir o ISBN, por fazer o registro. Então, eu aconselho que seja feita lá. Mas essa informação é muito pertinente. Não é a única instituição responsável. Se você fez aí seu registro por uma outra plataforma, inclusive perguntaram se tem gratuito, eu não sabia. E a Fernanda tá falando aí. Como é que é o nome, Fernanda? É My Rights. Certo, né? Tipo, meus escritos, né? Então... Right de escrito, não certo. De escrito. Tá. Então... WRITES. Eu acho que é myrights.com.br. Que usa, inclusive, Fernanda, a tecnologia blockchain, que é super, né, super segura e tudo mais. Exato, agora, que é a mesma da CBL, a blockchain. Sim, sim. Mas, assim, é aquilo, é o que você estava dizendo. O registro por um órgão oficial, ele tem muito mais peso, ele tem fé pública, sabe? E, né, se chegar ao judiciário, duas pessoas disputando, uma com um registro oficial, outra com um registro não oficial, provavelmente é a que vai prevalecer, sabe? E, né, e como você disse, também os valores são bem simbólicos, são bem módicos, assim, pelo que eu vi, né? Então, e antes, porque assim, no passado isso era tudo muito burocrático, né? É recente agora essas plataformas e a própria CBL fazer esse registro. E aí eu me lembro que eu falava assim, quando chegavam os autores assim, muito aflitos com essa coisa de plágio, eu falava, cara, faz o seguinte... Manda pro teu e-mail a tua obra, você acabou de escrever, manda pro teu e-mail. Porque, tem assim, esse mito, né? Eu não sei se é mito, eu te pergunto agora. No limite, inclusive, foi um advogado que me aconselhou isso já há um tempo. Falou assim, cara, no limite, aquilo ali vai servir como numa eventual disputa, com uma evidência. Não é uma prova, mas com uma evidência de que a autoria é sua, né? Sim. Então, mas assim... hoje está tão acessível e tão barato, ou até de graça, inclusive. Claro. Eu acho e está sendo feito online, né? Você tem que mandar cópias físicas, mas você manda pelo Sedex também, faz o pagamento online. Você tem que mandar cópia física também? Tem que mandar, não, né? Tem que mandar. Tem que mandar? Tem que mandar. Até a última vez que eu chequei, eles pedem para que mande pro escritório. Que fica aí na Presidente Vargas, né? Isso eu não sabia. Inclusive e-book também. Eles pedem para que seja impresso. Você tá brincando? Isso é uma informação que eu realmente não tinha. Olha Tem lá. que rubricar cada página e mandar. Então talvez tenha um custo, né, também além. Quer dizer, talvez não, certamente tem, dependendo do tamanho, do volume. Mas aí
isso aí é uma coisa meio lusitana, porque qual é o sentido de você fazer o negócio Não, todo você não online? precisa protocolar, pessoalmente, né? Pô, qual o sentido de você fazer o negócio todo online e aí na hora de enviar a obra você tem que mandar ela impressa? Não entendi. Olha, a última vez que eu olhei era isso, mas como você disse, desde março, né, de 2020, em papel, né? Bom, a não ser que tenha mudado de novo, porque é recente, é por conta da pandemia mesmo, né? Que eles começaram a informatizar mais o site e todo o sistema da Biblioteca Nacional. Mas enfim, tá na listagem de documentos deles, né? Cópia de documento do autor, etc. E mandar isso Ó, a Patrícia fisicamente. assina a Biblioteca Nacional. Mas, Patrícia, a Biblioteca Nacional não é mais a instituição responsável nem por fazer o registro, nem por emitir SBN, nem nada relacionado a livro. Inclusive, teve uma pergunta de alguém que falou que mandou para a Biblioteca Nacional e não teve resposta, porque eles não são, já desde o ano passado, do começo do ano passado, os responsáveis. E quando eu comecei, era assim, você tinha que enviar a cópia impressa, tinha que enviar a folha de rosto impressa, mas pelo menos o ISBN, se você quiser tirar o código de barras pelo próprio site, é tudo informatizado. Você manda... Então, acho que depois a gente pode checar essa informação de se é necessário o envio da obra física. Porque o ISBN foi agora para a Câmara, né? Mas também, até onde eu chequei, que tem poucos dias, parece que é no site da www.bn.gov.br, se eu não me engano, né? A própria Biblioteca Nacional que está fazendo o registro, por meio do Escritório de Direitos Autorais, o EDA. Até onde eu sei, são eles que fazem o registro, sim. Que fazem o registro? O registro. Não, calma aí, não entendi. Agora eu que não entendi nada. Como é que é? Você não tem que... Não é pelo site pelo site da CBL que você faz o envio e o registro? Não, até onde eu sei é na Biblioteca Nacional. Não, Fernanda, mas isso mudou. Agora, há pouco tempo? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Por conta da pandemia, tudo passou a ser feito por eles, foi isso? Por conta da pandemia. Não, por conta de ineficiência mesmo da Biblioteca Nacional. O pessoal estava reclamando demais, né? Sim. Que tava muito moroso e era um inferno mesmo. Você tinha que ir lá no centro e aí era super burocrático. Você tinha algum problema, o atendimento era muito ruim. Então já tem um tempo que foi informatizado e que ficou totalmente a cargo da CBL. Entendi. Registro de ISBN. Então essa informação segura, porque eu faço já há mais de um ano só por lá. Por eles, né? E o registro é todo online. Você envia o próprio e-book, né, o arquivo do e-book ou o arquivo da obra em Word ou em PDF. E você tem a opção até de enviar só a folha de rosto. Entendi. Então pode... Pode falar, desculpa. Não, e indicar lá, você pode indicar o tamanho da obra, enfim, tem algumas informações que são obrigatórias, outras não. Mas eu acredito que o registro seja o suficiente você enviar a própria obra lá. Porque se o próprio blockchain é um software de proteção digital, né? Sim, então não faria sentido super avançado. Esse envio da cópia física, né? Então, bom saber, tá melhor do que eu imaginava. Não, ficou muito simples. Bom. Por isso que eu falo assim, hoje não tem mais desculpa. Não tem, em 3 minutos você faz um registro de SBN. E essa é uma outra dúvida também que o pessoal tem. Flávia, por exemplo, se você quer vender teu livro numa livraria ou numa feira, você precisa do ISBN. E aí muita gente me pergunta, mas eu estou publicando independente, eu posso tirar um ISBN? Sim, pode tirar um ISBN. Basta você ter um CPF. Você tem que ter um cadastro como editor, se eu não me engano, né? Não, então, você não precisa ter um cadastro como editor. Você pode ter um cadastro como pessoa física, basta você ter um CPF e aí você, pode ser pessoa física, como pessoa física, você tira um ISBN. Tranquilo. Então, assim, tanto o registro quanto o ISBN pelo site da CBL, sem burocracia nenhuma. É bem tranquilo mesmo.
Antes era CBL, era só o ISBN, mas é isso, é importante você já esclareceu isso, né? É para categorizar, é para personalizar a sua obra, né, diante dos museus, bibliotecas e livrarias mundiais, né? É uma identidade que você dá para o seu livro, né? É totalmente Exatamente, diferente do exatamente. registro, é uma coisa, outra coisa, né? Exatamente, exatamente. É isso, né? O ISBN é como se fosse uma identidade, é como se fosse uma digital do teu livro, né? Sim, Que é sim. reconhecido internacionalmente. Não é à toa que eles usam esse sistema de código de barras, inclusive para poder evitar problemas, né, de barreira linguística. Então, aquilo ali, qualquer lugar, em qualquer livraria, em qualquer lugar do mundo, qualquer biblioteca, em qualquer lugar do mundo reconhece, consegue Uhum. identificar que aquela obra foi escrita pela Fernanda no Brasil em 2017. Uhum. Né? Esse é o ISBN. Né? E o registro dos direitos autorais é essa proteção, então, reconhecida pela lei, de que ou melhor, proteção não, é a certeza de que aquela obra foi escrita pela pessoa que registrou, né? Que subiu Isso, aquele arquivo específico lá no site da CBL. Aí isso. vamos a outras dúvidas, eu acho que mais específicas, então. Calma aí, deixa eu Vamos. ver o que o pessoal tá falando. O registro mudou ou não, então? Fica ficha catalográfica? ISBN pela Amazon, você tira direto pelo KDP. Exatamente, Diane. O ISBN na Amazon não é um ISBN, é tipo, eu acho que é um ASN, né? É um ASN, é um código ASIN, que eles chamam. Então, é um código específico da Amazon. Quem publica pelo KDP não precisa tirar esse código ISBN. Vai lá, quando você for subir o seu arquivo, a própria Amazon vai te dar. Então, gente, resumindo aqui, tá? Só para não ficar confuso. Registro de direitos autorais, o mais importante que a gente já falou, registro de direitos autorais é diferente de registro do ISBN. O ISBN é como se fosse uma digital do seu livro, algo que faz com que ele seja reconhecido em qualquer lugar do mundo. O registro de direitos autorais é o que vai proteger a sua obra, né? O que num eventual caso de plágio, você pode mostrar ali, né, para a justiça de que aquela obra é sua, é da sua autoria, né? Porque é aquilo, a lei, a princípio, diz que os direitos são inalienáveis, porém, se alguém plagia e diz que é teu, como é que você vai provar, né? E diz que é dele, como é que você vai provar que é seu? Então, o registro não é obrigatório, mas é aconselhável aí, como disse Fernando. E hoje, a melhor forma de fazer isso é no site da CBL, né? Porque é um órgão já que existe desde 1940 no Brasil e que é reconhecido, como disse a Fernanda aí, é fé pública, né? Uhum. Então, eu aconselho vocês. E, gente, é uma segurança por R$ 69, pelo amor de Deus, né? R$ 69 para você registrar a sua obra. Se isso é uma inquietação para você, você tem medo de plágio, se você publica constantemente seus textos em plataformas abertas, como o Wattpad, eu acho que vale a pena você pagar os R$ 69 e fazer por uma instituição que é reconhecida. Enfim, o registro, até onde eu sei, né? A Fê falou essa coisa de precisar enviar uma cópia física, mas até onde eu sei, desde o ano passado, todo o processo é digital. Depois eu vou conferir essa informação Faz isso. aqui e aí eu faço uma postagem aqui nos nossos stories e marco você pra gente ter a certeza. Isso, por favor. Eu peço desculpa pela confusão, que eu não lidei com isso nos últimos meses. Eu tô mais focada em infoproduto, enfim, em outras questões. Que Você aí com é certeza tá outra. mais por dentro. Se mudou ano passado. Pode ser sim. Isso, Cássio. Então faz Mas os faz dois isso. na CBL. Aí você pode fazer dentro de um mesmo pedido. Você abre um mesmo protocolo lá e aí faz o registro de SBN. Depois eles vão falar, adicionar mais alguma coisa ao carrinho? Você quer registrar a obra. Pronto, você sai de lá, vai pagar R$ 22, que é o ISBN, mais 69, quem é bom de matemática faz aí. E você já sai com o ISBN e com a tua obra registrada. Beleza? Maravilhoso. É o ideal, né? É o ideal, exatamente. Então, vamos lá. Então, aqui algumas perguntas que eu acho que já são mais interessantes, porque esse é bem básico, né, gente? Uhum. Mas muita gente tem Registrar, essa dúvida do registro. mas muita gente É tem difícil dúvida. explicar, né? Você tá garantido, mas você não tá. É difícil explicar. É difícil. É Exatamente. difícil de entender, né, realmente. É o que você falou, tá garantido na teoria, mas na prática não tá. Então, para estar garantido Exato. na prática, faz o registro lá. Sim. Então, vamos lá.
Aí algumas perguntas aqui que os membros da comunidade fizeram, que eu achei interessante, porque eu acho que elas já passam por essa questão dessa discussão dos limites entre o que é plágio e o que é citação, o que é intertextualidade, o que é modernização da obra, o que vale, o que não vale, que é, posso ler contos no podcast indicando o autor? Depois tem essa é uma questão. Depois tem outra questão aqui do Cássio, que está falando aí, Cássio. Posso usar a história de músicas e trechos para encaixar nos subarcos do meu livro, ou seja, né, usar como parte, como, sei lá, uma abertura de capítulo, por exemplo. Né, usar um trecho de uma obra de autoria conhecida, de um autor X, vivo, primeiro eu vou colocar, né? Um autor vivo. Você pode usar isso sem pedir a autorização do autor ou não? Posso começar? Me lembra só, falando de registro, eu vou dar uma dica de uma forma de combater bem o plágio no Google. E por isso o registro é importante. Me lembra de falar isso, antes da gente finalizar. Então, sobre o podcast, né? Isso, sobre o podcast. Olha, não. Você não pode Não pegar, pode. porque ela já... Não. Não. Nesse contexto, se eu entendi bem, assim, você não pode pegar uma história existente, né, escrita por outra pessoa, e simplesmente gravar um podcast lendo aquilo ali. Porque a obra não é sua. Então, a menos que você tenha autorização, você não poderia. Agora, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Assim, quais as consequências disso? Se o autor nunca reclamar, tá tudo bem, né? Porque, assim, hoje em dia, como a gente estava falando, né, na era de internet o tempo inteiro, as pessoas têm a sensação de que a internet é terra de ninguém, né? Por quê? Porque eu copio coisa dos outros no meu blog todo dia, nunca aconteceu nada. Então, dá essa falsa impressão. Mas, assim, tô falando da lei, né? Da letra fria da lei, sabe? Pode ser que você faça e nunca tenha acontecido nada com você, pode ser que nunca venha acontecer, mas teoricamente, né, legalmente, você não pode fazer isso, porque você vai estar se apropriando de uma obra que não é sua, mesmo que você diga que não é sua. Né? Não é um plágio, você não está dizendo que é sua, mas você está usando uma coisa que você não pode usar sem autorização. Sim. Ainda mais hoje em que as pessoas estão usando esses conteúdos para monetizar, né? Exatamente. Para fazer publi, para, enfim, gamificar e ganhar dinheiro de alguma maneira com aquilo. Então você está usando algo que não é seu para ganhar dinheiro. Aí eu acho que se torna ainda mais grave, né? Sim. Imagino. Eu acho perigoso, assim, eu não faria, né? Você pode ter prejuízos, né? O autor pode descobrir, te processar, pedir danos morais, pedir... E aí, né? Exatamente. Essa questão, enfim, mas isso seria para uma outra live, porque rende uma muito tema, né? É muito tema, porque tem hoje vários embrólios aí, a Google tentando tirar o YouTube tentando tirar o corpo fora, porque eles não querem ter que fazer esse controle mano a mano. Então, são os robôs que fazem. E aí, automaticamente, desmonetizam um conteúdo, né, que o robô reconhece como sendo... Enfim, aí tem toda uma batalha aí entre os produtores de conteúdo e o YouTube, enfim, para ver quem que regulamenta isso. Porque o que você falou, a internet, na verdade, não pode ser terra de ninguém, né? Não pode, não pode. Mas o direito não acompanha muito a sociedade, né? É difícil. Não. E aí dá essa impressão mesmo, como você falou do YouTube. Às vezes, vou deixar só 2 segundos de uma música no fundo, né? Tem isso, porque 2 segundos eles não vão identificar. E aí não vai cair o meu vídeo. Mas assim, poder você não pode, né? É meio que uma estratégia de você manter seu vídeo no ar. Mas poder você não pode. A obra não é sua, né? E citações, Fernanda? Tem muita gente aí perguntando. Um personagem meu canta uma música do Caetano Veloso no meio da história. Eu cito o nome de um autor no meio do livro. Pode ou não pode? Em princípio, sim. Não tem problema algum você citar. Porque, inclusive, eu até vou pedir licença, porque eu estou olhando aqui a lei para falar as letras, as palavras certinhas, né? Uma das coisas que são permitidas é a reprodução de pequenos trechos de obras, né, pré-existentes numa obra sua. Né, resumindo aqui esse inciso, que é isso que acaba permitindo que isso seja feito. Você pode, por exemplo, colocar num livro
como diz, sei lá, como diria Machado de Assis, né? Você faz uma citação ali famosa Aham. dele. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso, porque surgiu por acaso, né? Você não tá, o seu livro não é sobre aquilo, sabe? Então, isso pode. Então, assim, se você pode até fazer pequenas citações, você pode sim citar, até porque não são registráveis só títulos, sabe? Ou nomes. Então, assim, você não tem, tipo, ele não tem o uso exclusivo do nome dele, por exemplo, né? Agora, tem que ter cuidado com os direitos da personalidade, que é aí que entra muito essa questão de citar pessoas famosas, né? Você não pode denegrir a imagem de alguma forma, Sim. ou, sabe, aí entra uma outra questão que não tem a ver com direitos autorais, tem a ver com o direito da imagem, que é um dos direitos Demais. da personalidade, né, da pessoa. Então, mas Uhum. tendo esse cuidado, uma mera citação não tem problema, sabe? Não sei se eu Então, gente, respondi, era isso. citação é, Você pode é citar isso o mesmo. nome de uma música, não tem problema. Se tiver num contexto ali da sua história, não tem problema, sabe? Exatamente, acho que isso é importante, né? Tá no contexto. Você tá Sim. no contexto, você tá na música do Caetano Veloso lá, o personagem, pode. Agora, você fazer um livro, por exemplo, eu já vi casos assim de editoras que embargaram projetos do tipo, é um livro de homenagem ao Cartola, por exemplo. E aí cada música, cada conto vai ser escrito inspirado numa letra. A princípio não pode. A princípio não pode. Você está usando, né? Você está Mas aí eu usando, acho que tem a ver com usando a imagem, né? Não sei como é que é isso no direito. Você não pode porque você está usando a imagem? Não, eu já vejo como se você tivesse usando a história como a sua história principal, né? Que eu acho que já passa um pouco da inspiração, da referência, sabe? Você não Uhum. pode. Mas assim, é aquilo, vou deixar só bem claro que é uma questão super subjetiva, né? Subjetivo. Se bater na porta do judiciário, o juiz vai penar e vai depender meio que da interpretação dele. Realmente é muito subjetivo, porque a lei é muito vaga. É muito vaga, sabe? Não fala nada de muito específico, né? O que é inspiração? O que é cópia? A lei nem fala de plágio. Essa palavra nem tá na lei. Então, assim, Ah, é mesmo? é muita construção doutrinária, né? O crime de plágio que a gente fala, ele tá lá no Código Penal, não tá nem na Lei de Direitos Autorais e, enfim. É, então, assim, eu acho que entraria numa questão dessa, de você pegar uma obra e modificá-la muito pouco, entende? Isso seria como se você estivesse se apropriando de uma Ser história um já escrita por plágio. alguém, né? É. É É, isso. Gente, ó, esse ponto que a Fernanda tá falando é muito importante, né? Porque no limite, é uma questão muito subjetiva. É muito pouco objetivo. Se a gente pegar, por exemplo, né, casos famosos que aconteceram de plágio. Quem aí tá lembrado do caso do Moacir Scliar, né, escritor brasileiro, gaúcho, que quase entrou na justiça para acusar de plágio o autor das Aventuras de Pi, que ficou um livro que explodiu, virou um best-seller internacional, que inclusive é adaptado para o cinema. E se você for cotejar as duas obras, claramente aquilo ali passou da inspiração. Né? Eu acho que assim, se eu fosse uma juíza, tipo, eu ia, né? E pergunto mesmo para você, assim, se você fosse uma juíza, eu acho que eu ia olhar, cara, houve má fé aqui? Parece ter havido má fé, porque ele, a princípio, a obra, né, era de um outro país, de um autor de um outro país. Ele não citou aquele autor como fonte de inspiração, nem uhum. de maneira intertextual dentro da obra, e ele ficou conhecido e não deu os créditos ao autor, né, ali da obra que supostamente E inspirou. ganhou muito dinheiro, né? E É ganhou muito problemático. dinheiro. Então, assim, se você fosse uma juíza, você não Sim. daria a causa pro Então, Moacir Scliar? é casuístico, né? É caso a caso. Agora, não sei, se fosse uma pessoa no interior do, sei lá onde, sabe, que escreveu aquilo ali, nunca publicou, nunca ninguém teve acesso, né? Ele não vai ver um filme no cinema e vai falar, olha só, eu já tinha escrito isso aqui. Então depende do caso concreto, né? Se eu realmente olhar e falar, não tem como ter copiado, o cara nunca mostrou isso pra ninguém. Acontece de duas pessoas terem a mesma ideia, sei lá. Né? Mas num caso desse, de algo que, assim, na dúvida, eu acho bom proteger o direito do autor, né?
Inclusive me parece que Barulho. a legislação norte-americana ela é super liberal nesse sentido. Se não for estritamente a cópia, né, linha a linha, palavra a palavra do texto, eles não consideram plágio. No caso, eu acho que lá, né, pelo que eu ouvi na época, esse caso dos CRIA, eles não teriam considerado plágio, sabe? O que Uhum, aqui, por exemplo, eu acho que já sim, haveria uma grande chance, sabe? O sim. Supremo Tribunal da Flávia e da Fernanda. Já cunharam aqui, Fernanda, não, é Ah, STFF. bom. Mas você falou uma coisa importante. Eu não tô lendo os comentários, gente, porque senão eu me perco. Se tiver alguma coisa importante, você me fala, Não, tá? relaxa, eu vou te passando aqui, pode. Deixa eu só falar um ponto que você tocou que é importante, que tem muita gente que acha também que citar, pode citar o que quiser, copiar e colar o que quiser, que é só dar os créditos que tá tudo certo. E não é assim, sabe? Você escrever quem é o autor não te dá o direito sabe, de reproduzir o texto. Não estou me apropriando, tá? Quem escreveu isso foi o fulano. Mas você não pode fazer isso. Na real mesmo, você não Uhum. pode. A não ser que você Dá. tenha autorização, né? Então, na dúvida, eu aconselho sempre sabe, faz um contrato de licenciamento de uso, né? Procura a pessoa, procura o autor. É porque assim, Fernanda, agora eu vou falar assim, da perspectiva de quem está vivendo nesse mercado, né? Uhum. Você está falando aí, procura o autor. É Não, eu porque sei que é não é tudo. fácil. Não, e porque assim, o mercado editorial é um mercado que ele trabalha tão no limite, financeiramente falando, você viabilizar um projeto editorial é tão difícil, né? Então, que a margem de lucro da editora ela é muito pequena. Então, se ela tem que pagar, quero fazer um livro inspirado na obra da Clarice, por exemplo. Você vai procurar os herdeiros da Clarice para poder pedir autorização, vão te pedir uma grana que inviabiliza o projeto. Sim, sim. Então, assim, acaba passando um pouco por isso também, né? Na teoria, o ideal é fazer Sim. um contrato, é pagar um advogado, fazer um contrato, pedir o direito da família, a autorização da família, dos herdeiros e tal. Mas na prática isso acaba inviabilizando, né? É. Então, é por isso que eu acho que fica um pouco complicado. E os autores que faleceram, gente, então, aí é porque realmente abre para muitas questões e questões Está em que têm domínio muitos público. desdobramentos. É isso? Então, assim, mas de maneira geral, se está em domínio público, tá? Se está em domínio público, você pode usar. Não é isso, Fernanda? Se, por exemplo, Isso. deu 70 anos da morte da Virginia Woolf. Eu tenho o direito de editar aquela obra. Obviamente, a autoria sempre vai ser dela, né? Direito autoral inalienável, a autoria sempre vai ser dela. Mas eu posso, por exemplo, como editora, eu tenho o direito de editar aquela obra sem ter que pagar para alguém, para uma editora ou para os herdeiros dela. E você aí, como escritor, tem o direito, inclusive, isso eu não sabia, eu soube há pouco tempo, me parece, usar inclusive os personagens, como foi o caso de uma obra recente que fez sucesso, que foi o Orgulho, Preconceito e Zumbis, da Jane Austen, que ele é uma citação aí ao Orgulho e Tudo a Preconceito da ver, Jane né? Austen. Manteve a Tudo essência. a ver com o livro original, mas eles Sim. fizeram uma releitura trash, né, da obra e pronto, foi permitido. O livro foi comercializado, inclusive se tornou um best-seller. Então, Uhum. quem aí quiser fazer um livro tendo a Capitu como protagonista, tendo os personagens da Virginia, tendo os personagens do George Orwell, do 1984, como personagem, você pode. Porque a obra Sim. caiu em domínio público, não é isso? Na verdade, os 70 anos são, no caso das Da obras morte. literárias, né? Contam, na verdade, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte Aí, do gente, autor. importante. E isso Ok. para perpetuar os direitos dos herdeiros, né? Agora, se a pessoa falece sem deixar herdeiros, já cai automaticamente em domínio público. Então já cai automaticamente no domínio público. Aí, ó, Entendeu? Os mais uma 70 anos são informação. para preservar os direitos, né, hereditários mesmo. Mas é isso. Agora, a gente divide também os direitos autorais em patrimoniais e morais, né? Que toca no que você falou. Os patrimoniais são os direitos de explorar economicamente, né, a obra. Os direitos morais, eles que são, né, intransmissíveis, irrenunciáveis, ou seja, a pessoa não pode nunca abrir mão daquilo ali. Então, só para complementar o que você falou, que você não pode também pegar um personagem ou uma obra e desvirtuar totalmente, assim.
né? Teoricamente, você não poderia fazer isso, porque isso toca nos direitos morais, Morais. que é, como você disse, o direito da pessoa ter sempre a autoria ali reconhecida, né? Você não pode nunca, não é, caiu um domínio público, não é de ninguém, não é isso, né? A autoria tem que estar sempre ali, né? Os créditos têm que ser dados, né, a quem escreveu, mas também, enfim, em termos práticos é meio que isso, Mas você assim, tem que manter a essência, sabe? mas assim, tenho para mim que Jane Austen se reviraria no caixão No ao ver túmulo, né? essa obra, Orgulho, Preconceito e Zumbis ali. Até porque não é preconceito com gênero nem absolutamente nada disso, mas eu fui pegar e ler e o negócio é uma porcaria. Você leu? Quem que vai... Eu fui lá, assim, não li tudo, mas eu dei uma passada para ver qual que era a proposta. E é muito ruim. Mas quem que vai reivindicar isso se o autor já morreu? Pois Os é. herdeiros poderiam reivindicar, mesmo tendo passado já os 70 anos da morte. Um herdeiro, por exemplo, poderia alegar que desvirtuou-se demais da proposta original. Sim, sim, sim. Porque os direitos morais, eles se perpetuam, né? Os herdeiros sempre podem. Isso daí não tem limite. Isso aí tá no Código Civil, aí não tem a ver nem com direito autoral, tem a ver com direito da imagem do morto. Da imagem. Que você vai poder sempre velar por ela, né? Então acho que entraria nesse caso. Eu não conheço nenhum caso que já tenha parado no judiciário sobre isso, mas, né, de acordo com a lei, seria possível sim. Agora, o que fala mais alto, né? Publicação, dinheiro, aí eu não sei, né? O pessoal já está aqui citando vários casos. Você não está lendo, mas eu estou lendo aqui. O pessoal já está citando vários casos de que já colocaram Dom Casmurro com disco voador. O pessoal faz de tudo. Quem mais, gente? Que outros casos vocês têm aí? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta aqui do MD Livros é muito boa. Que eu fiquei sabendo recentemente, olha lá. Eu que já prestei esse tipo de serviço. Inclusive, olha só, Fernanda, para você ter ideia, eu prestei esse tipo de serviço, contratei uma advogada para fazer, paguei e tal. Né? E depois soube que, na verdade, não existe contrato de ghostwriter no Brasil. Que é uma coisa que é feita totalmente à margem da lei. Vamos lá. Porque alguém pergunta aqui, como fica a questão do ghostwriter, né? De você... E assim... No fundo, faz sentido com o que você falou. Se o direito é inalienável, você não pode, tecnicamente, né? Atribuir autoria a outra pessoa, né? Dar sua autoria para outra pessoa, né? Vai contra a cláusula pétrea aí, né? Como você disse. Sim. Agora, na prática, o contrato não pode ser feito... O que aconteceu com você especificamente foi o quê? O contrato? Não, o que aconteceu comigo foi que... Eu já prestei, né, serviços de ghostwriter mais de uma vez. Numa das vezes eu contratei, não chegou nem a fazer pedir para ela redigir o contrato, mas contratei uma assessoria, alguém que me deu uma consultoria do que deveria ali, né, o contrato, o que o contrato deveria contemplar. E depois eu fiquei sabendo por um especialista em propriedade intelectual que na verdade você não... Esse contrato, ele seria, se você leva ele para o juiz, ele não seria válido por conta disso, porque você, na verdade, não pode ceder. Mas o fato é que esse serviço é prestado no mercado, né? O serviço de mas você pode fazer isso, por isso que eu perguntei como é que foi com você, porque na prática, você não vai escrever isso, não vai colocar esse termo no contrato, mas você pode ceder os seus direitos patrimoniais, ou seja, você pode ceder... não a autoria, mas o direito de publicação? Sim, talvez. Sim. Como acontece com um copywriter, né? Ele vai escrever ali para você a copy, mas aquilo ali ele está cedendo para você publicar, né? Aquela copy. Entende? Então, assim, o advogado tem que saber colocar direitinho as cláusulas para todo mundo estar respaldado, né? Mas realmente você não pode colocar que você cede os seus direitos morais e patrimoniais totalmente, sabe? Então, entenderam a diferença? É uma diferença sutil aí, mas aí, se você for prestar um serviço de ghostwriter amanhã, você não pode colocar no contrato que você está cedendo os direitos autorais, cedendo o seu direito intelectual, porque isso não existe. Na lei, isso não existe. Então, o que você tem que fazer é o que a Fernanda está dizendo aqui. Você, na verdade, está cedendo o direito de publicação daquele texto. A pessoa tem direito de explorar.
e Isso, fazer, de explorar editar. comercialmente, editar, fazer o que ela quiser. Que é mais ou menos como funciona o contrato de um autor com uma editora, Isso, né? exato. Tipo, Cessão de direitos. você cede os direitos. Nunca vou poder me apropriar daquela obra. Estou publicando aqui o livro do Cássio. Nunca vou poder me apropriar da obra do Cássio e dizer que fui eu que escrevi ou que foi uma outra pessoa que escreveu, né? Ah, chegou um cara aqui que, tipo, né, eu acho que ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram e eu acho que ele vai bombar porque a história do Cássio é maravilhosa, mas o Cássio ainda não tem 1 milhão de seguidores, então eu vou dar autoria. Isso seria crime, né? Eu não posso fazer isso. Não. Porém, o que acontece, né, é que você, quando se torna autor, né, da editora, você cede para a editora os direitos de explorar comercialmente, de editar, de distribuir o Exatamente. texto. E Sim, isso como tá você lá no pode. contrato. Isso, como você pode fazer um contrato de licença só, que é um pouco menos do que o de cessão, digamos assim. Você concede menos direitos. Por exemplo, o Paulo Coelho pode licenciar um diretor de teatro, sabe? Que seja feita uma peça de teatro em cima de um livro dele. Assim, existem várias formas de você explorar né, economicamente a sua obra. Porque vocês estão muito nesse universo da edição, né, de livro e tal, mas a verdade é que você Uhum. pode explorar de várias formas Uhum, a sua obra. exatamente. Reproduzir. E isso tudo tem que estar no contrato, gente. Isso aí, então, quando vocês fecham o contrato com uma editora, tem que estar lá. Tudo isso tem que estar regulamentado no contrato. Se você pode. Se o autor, por exemplo, pode divulgar trechos da obra durante. Entende? Então, isso é importante vocês ficarem ligados, tá? Quem faz o curso aí, quem é aluno do escritor profissional, tem uma aula sobre isso. Sobre você, para você não perder totalmente o controle, né? O que a editora está se dando o direito de fazer e o que ela não está deixando você fazer. Você pode publicar, divulgar do jeito que você quiser. A editora provavelmente vai pedir que você coloque dentro de uma arte específica. Enfim, tem uma série de questões que um contrato de cessão de direitos autorais, de cessão de direitos autorais e de publicação, né, vai ter que contemplar. Então é importante vocês ficarem ligados. Mas isso aí é o assunto para uma outra live, que senão a gente vai ficar aqui eternamente. Sim, sim, mas o contrato é muito importante, né? Eu também, como advogada, tenho o dever de falar isso. O contrato tá aí para especificar tudo mesmo, assim, não pode deixar brecha nenhuma. Não pode deixar brecha. Tem que ser o Não. mais fechadinho possível, Sim, que sim, cada parte, né? Os direitos e deveres de cada parte. sim. Alinhamento de expectativas, né? Exatamente. Então calma aí, ó. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Na verdade, tem muitas perguntas aqui, mas. Olha só, essa aqui, ó. Tem um original que pode ter sofrido alterações, né? De nomes, ordem dos capítulos. Então, ele escreveu um primeiro tratamento do livro dele, do romance dele, e vamos supor que ele esteja publicando no Wattpad, alguma coisa assim, e aí ele foi lá e registrou, quis logo se assegurar e fazer o registro de direitos autorais no site da CBL. Mas um tempo depois surgiu uma oportunidade dele publicar para uma editora, ele foi e mexeu naquela obra, mudou a ordem de capítulo, mudou o nome de personagem. Ele precisa registrar de novo? Você faz uma averbação naquele registro, que é uma alteração. Também no próprio site, na própria plataforma. Aí, gente, Provavelmente tá vai ter a vendo? opção lá, né? De registro ou averbação, que é Então a não alteração. precisa registrar tudo de novo, né? Faz muito mais sentido. Não, provavelmente vai, bom, certamente vai ter algum custo, né, e tudo mais, mais um pouquinho de burocracia, mas é isso, é basicamente uma alteração mesmo na sua obra original. E aí ela vai continuar registrada, né? As alterações vão ter a devida proteção também, porque vão estar ali já registradas, né? Na Perfeito, CBL. perfeito. Deixa eu ver aqui então. Gente, ó, só mais uma dúvida aqui. Pra gente liberar a Fernanda. Dar um lugar. Eu tirei aqui para alugar ela, mas, ó, para mim Eu é adoro esse assunto. inadmissível utilizar o pensamento de alguém sem dar-lhe o mérito que merece. Eu concordo com você, Ernesto. Acho que isso é impostura intelectual, né? Você tá É citando o o pensamento mínimo, de né? alguém. É o mínimo. O mínimo que você faz é fazer a referência, né? Então, eu acho Claro. isso muito feio, assim. O Cássio citou vários casos aí, por exemplo, daquela... É porque isso, a lei norte-americana é muito liberal, mas
Não sei se você assistiu, Fernanda, aquela série You na Netflix. Uma série de, tipo, um Eu sou garoto péssima que com o nome. ele trabalha numa livraria e ele fica obcecado por uma cliente que vai lá e tal, e ele acaba se aproximando, descobrindo, eles se envolvendo. Enfim, o cara é um psicopata, né? Na Não verdade, é um assisti. psicopata, é um stalker psicopata. E o roteiro, né, a estrutura da obra, a dinâmica das personagens é descaradamente uma cópia de um outro livro que se chama O Colecionador, do John Fowles. E essa série virou, assim, né, tipo, uma das maiores sensações da Netflix. Ficou super conhecida e tal. E não se falou nada. E aí o Cássio tá me dizendo agora que, na verdade, é a adaptação de um livro. Então, é um livro que claramente, né, assim, eu, se fosse juíza, diria que é um plágio. Mas, né, é Claro. aquela história, né? Porque nem referência a obra Mas faz. isso sem autorização, com certeza, né? Porque a Tem autorização. adaptação, é o que eu estava falando, você pode ceder, você pode licenciar, né? Aí, ok. Bom, se houve esse licenciamento, isso não ficou público em nenhum Ah, não momento. teria dado esse bafafá todo, né? Não, não fiquei sabendo disso, mas não. Bom, a legislação americana também é bem diferente. A mentalidade deles é bem diferente da nossa, né? Isso se Bem diferente reflete da na, nossa. na legislação toda, né? É muito mais Liberal, pode patrimonialista. tudo, Sim, né? sim, sim, sim. É bem diferente. Mas eu concordo totalmente com o Ernesto. Assim, do meu ponto de vista, é imoral, sabe? Fazer isso. Se pega um negócio, uma obra é quase idêntica, a estrutura do enredo, a Claro. dinâmica dos personagens, e você não faz nenhuma referência, uma Uhum. homenagem àquilo que Sim, te inspirou, eu acho que isso é o mínimo, né? sim, sim. Mas, Aqui não então, poderia. aqui não poderia, Não. exatamente. Ó, descaradamente falar, o povo tá revoltado aqui. Bom, então perguntaram muito aqui sobre citação de músicas inteiras. Se você pode reproduzir uma letra inteira de uma música dentro de uma obra literária. Não. Não. A lei Não. excepciona, né? Como eu falei, assim, a reprodução de pequenos trechos, meio que só para você fazer referência à ideia né, da música, no caso, ou de algum outro texto. A música inteira não poderia. Não, aí, gente, então, Poder, não pode. poder. Aí entra aquela história da prática, né? Na prática, a pessoa vai, se tiver referenciado, de repente. Porque assim, né? Sim, A chance também de dar algum problema é muito pequena, porque pois é, tem autores que se sentem lisonjeados, às vezes para eles é bom, né, publicidade para eles, tudo bem, assim. Por isso que de fato não existem muitos casos desse na justiça, não existem. Mas poder ele pode, né? Então eu tomaria assim as precauções, né, para não publicar um livro, imagina, e aí, manda retirar tudo, recolhe das livrarias, porque não pode, sabe? Né? Tô falando só assim, os cuidados que tem que ter. O ideal mesmo é você ter uma autorização, né, para fazer essa então, reprodução gente, completa. Isso eu estou falando, né, com base na lei mesmo, para quem tiver curiosidade, é o artigo 46, no fala aí, inciso artigo 8º, 45. E o que eles dizem exatamente? que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de pequenos trechos de obras pré-existentes. É maior do Pequenos que isso, trechos. mas resumindo é isso. Resumindo, é isso, pequenos trechos. Então, em tese, Desde que isso não cause nenhum prejuízo, né? Enfim. Meio que, a está ideia meio que é super essa. esclarecido. Gente, olha, eu acho que assim, a maior parte das dúvidas foram respondidas aqui na nossa conversa. A live vai ficar disponível para vocês se quiserem consultar novamente. A Fernanda presta consultoria, então se vocês quiserem uma pessoa capacitada para responder essas questões, vocês vão lá no perfil dela, sigam a Fernanda aí, que ela está produzindo muito conteúdo aí diariamente. Inclusive, tem muita gente aí que fez os nossos cursos e que está interessado em se tornar infoprodutor, em viver de literatura como autor, publicando pela Amazon KDP, etc. Então, nesses casos, é importante sempre ter uma consultoria jurídica. Qualquer coisa que a gente faz aqui na nossa empresa
A gente sempre passa por esse processo, pega um contrato, uma consultoria, é importante, é fundamental. Então, fica aí. Evita muita dor de cabeça, né? Evita muita dor de cabeça. Ó, já tô seguindo já. Já tô seguindo já. Oba. Então, sigam lá a Fernanda e consultem, quem sabe, né, uma pessoa capacitada para instruir vocês a fazer tudo da forma certinha. Enfim, espero que a gente tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas de vocês. Se caso tenha ficado ainda alguma coisa, deixa para mim, que o que eu souber eu respondo, e se a Fernanda me permitir, eu dou uma perturbada nela para ela responder alguma dúvida residual que tenha ficado. Tá Com bom, certeza. pessoal? Tô super disponível. Muito, muito obrigada por ter Imagina. aceitado. Eu que agradeço a oportunidade, adorei. Adoro falar sobre isso. O pessoal curtiu muito, adoraram. Vamos fazer mais. Tem muito papo aí. Amaram a live. A gente, numa outra ocasião, marca mais para falar sobre outros assuntos, descobrir outros assuntos. Fernanda, Sim. muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E tamo junto aí, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Boa noite.